Bom dia, boa tarde ou boa noite, minhas queridas e meus queridos. Estamos aqui em mais um episódio do ABMECcast, o podcast da engenharia trazido para vocês pela ABMEC MS, Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos, seção Mato Grosso do Sul. Projeto esse patrocinado pela Caixa de Assistência aos Profissionais do Sistema Confiacreia, através da Mútua MS. No episódio de hoje, estamos com um convidado falando remotamente lá da cidade de São Paulo, capital, o Fernando Lopes, diretor-presidente do Instituto Toton. Tem especialização, ele é engenheiro e mestre em engenharia de produção pela USP, especialização na Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos. Fundador e diretor executivo do Instituto Toton, que é responsável pela concepção e gestão de diversos programas de autorregulação em energia, segurança, alimentos, finanças, verificação, inventários de GEE. E nesse episódio nós temos um tema, desvendando o GasRec e o Segob. Fernando, como é que você está? Tudo bom, tranquilo, Guilherme. Eu tô Ótimo. aqui sentado na minha casa, tô vestindo uma camiseta azul e eu uso óculos e eu tenho a pele bem clarinha, porque minha origem é italiana e espanhola. Ótimo. Então, é um prazer estar com vocês aqui de novo, em mais um podcast. Vamos poder desvendar todos os mistérios dessa sopinha de letrinha aí, Segob e Gazrec. Exatamente. É isso daí, Fernando. Então, esse que vos fala, presidente da ABMEC, Guilherme Rangel, engenheiro mecânico, hoje gravando presencialmente aqui nos estúdios Anoar, em Campo Grande. Sou um homem branco, na casa dos 35 anos, pouco cabelo, barba longa. Estou usando uma camisa de manga comprida, dobrada até a altura dos cotovelos, de cor azul, um xadrez bem pequeno. Ao meu fundo aqui no estúdio, né, nós temos uma parede de cor escura com isolamento acústico e uma televisão à minha esquerda, onde eu consigo ver o Fernando, né, falando remotamente lá do que parece ser um escritório, né, Fernando? À direita, Isso aí. à direita à frente, um banner da Tecnoprev Mútua e à minha esquerda aqui um banner do ABMECcast. Fernando, para começar, vamos explicar para quem não sabe, né, o que é o Instituto Toton? Qual que é a atividade, no que o Instituto Toton se especializou? Para começar o assunto. Ok, Guilherme, nós somos uma empresa certificadora, somos um organismo de certificação. Então, Perfeito. nós temos várias acreditações junto ao Sistema Brasileiro de Certificação, que é o Inmetro. Então, nós fazemos auditorias de ISO 9000, auditorias de inventários de gases de efeito estufa, nós certificamos profissionais também, certificamos produtos. Especificamente no nosso tema aqui, nós administramos a criação e a manutenção de ativos ambientais. O que são ativos ambientais? São instrumentos de mercado que as empresas usam para suas estratégias de descarbonização. Então, o que tem respondido por grande parte do nosso trabalho nos últimos anos são os certificados de garantia de origem de energia elétrica, os chamados I-RECs, que a gente vai ter um episódio só para falar sobre eles, e um outro ativo que nós iniciamos há 6 anos atrás são os certificados de garantia de origem de biometano, são chamados GasRec, que deram origem ao certificado federal formal regulado pela ANP, chamado Segob. Tá? Então, nós vamos falar do certificado que existe há bastante tempo, 6 anos, que é o GasRec. Vamos falar do recém-lançado certificado Segob e como que eles interagem ou não interagem. Então, esse é o... Perfeito. Se Então, quem ouvir esses 40 minutos de podcast conseguir entender o que é um, o que é outro, as diferenças, a gente cumpriu nossa missão. exato. Assim, na verdade, né, Fernando, como já não é a primeira vez, né, que você nos agracia com um episódio, a gente sabe, né, tanto é que a ABMEC
é basicamente pioneira aqui no Mato Grosso do Sul na realização de eventos sobre o tema. Nós temos o tradicional Carbono Neutro, né, que nós realizamos praticamente todos os anos, do qual você já esteve presente em algumas edições, palestrando. Então a gente bate muito em cima desse tema porque a gente entende a importância ambiental da sustentabilidade sobre esse tema, né? Créditos de carbono, geração e neutralização, no caso do biometano principalmente, né? Então, para darmos seguimento, né? Quando a gente fala dessa certificação do GasRec, né, que é a que já surgiu lá há alguns anos atrás, para quem que é voltado esse tipo de certificação? Qual que é o perfil do produtor, por exemplo, aqui do Centro-Oeste? Talvez a realidade do Sudeste seja um pouco diferente, que a gente entende que existem algumas peculiaridades ali, mas para a realidade do Centro-Oeste, do produtor rural, do pequeno produtor, do agroindustrial, qual que é o perfil do usuário desse tipo de serviço? Vamos lá. Por que surgiu o GasRec? O que é esse instrumento? Tá? Então, eu vou contar para você uma historinha que aconteceu. Era o ano de 2018, 2019. Nós já trabalhávamos com certificados de energia elétrica. E aí, uma empresa ligou para a gente. Ela falou o seguinte: olha, eu consumo gás natural de um gasoduto. Eu estou ligado num gasoduto e esse gasoduto me entrega gás natural, que é gás natural fóssil. Ele é um consumidor, certo? Acontece. Oi? Ele é um consumidor. Exatamente. Daqui a pouco eu falo do produtor, mas nesse caso é o consumidor. Eu consumo gás natural fóssil. Só que eu sei que nesse gasoduto aqui, lá no início dele, tem um aterro sanitário que faz biometano. Sim. E ele injeta também biometano. O biometano e o gás natural são exatamente a mesma molécula. Só que um tem origem fóssil, o outro tem origem biogênica, né? Tem origem na própria natureza, Renovável, né, no caso. é renovável, exatamente, é renovável. Só que é o seguinte, quando esse biometano entra no gasoduto, ele mistura com o gás natural fóssil. E a parcela desse biometano varia ao longo do ano, por causa da temperatura, o aterro sanitário não tem uma produção certinha, né? Então tem uma produção variável. E ele falou: olha, eu tenho meta de descarbonização aqui na minha empresa. E eu queria alegar o consumo de biometano. E o que o pessoal do aterro me propôs, e da concessionária do gasoduto me propôs, foi o seguinte: seria pegar esse gás biometano, não injetar no duto, comprimir, colocar num caminhão movido a diesel e entregar direto aqui na minha porta. É só essa solução que tem? Não dá para fazer de outro jeito? Daí eu falei: olha, espera um pouquinho. Tem outro jeito de se fazer isso aqui. Qual que é o outro jeito? A gente pega e contabiliza cada metro cúbico de biometano que é produzido e injetado no gasoduto. E para a unidade que a gente usa é 1.000.000 de BTU. Para cada 1.000.000 de BTU, a gente cria um certificado. E esse certificado fica empilhado lá com o aterro sanitário. Tá? Você continua consumindo o gás do gasoduto. Não muda nada a tua estrutura física. E você todo mês vai receber uma conta de gás, com o seu consumo de gás. Vamos dizer, 1.000.000, vamos pensar em metro cúbico para ficar mais fácil, né? 100.000 metros cúbicos no mês. 100.000 metros cúbicos de gás. Gás Que é a natural. mistura do fóssil com renovável, né? Mas como você não tem rastreabilidade, e a rastreabilidade é impossível, você tem que ser conservador. Então você fala que é gás fóssil. Tá? Exato. Aí o que você faz? A gente faz um sistema de debitar esses certificados no produtor e creditar para você. Ah, entendi. Numa Então, proporção média. no volume que você consumiu. Então, por Ah, exemplo, entendi. imagina que naquele período o aterro injetou 1.000.000 de metros cúbicos.
e ele consumiu 100 mil. Ele Uhum. pode alegar que daquele 1 milhão, 100 mil é dele, mostrando certificados. Certo. Então, é um sistema de alocação do certificado, Uhum. da parcela renovável que está injetada lá no meio. Como que a gente consegue expandir esse conceito? Por exemplo, ah, se fala muito que uma das fronteiras, dos desafios para aumentar o consumo de gás natural no Brasil é o transporte. É Sim, colocar o gás natural em caminhões de longa distância, tá? sim. É, Se hoje a gente você... padece de infraestrutura, né, para transportar os gases, né, gases combustíveis para os grandes consumidores, né? A gente e- sabe disso, a gente tem esse problema. Uma das alternativas foi o Exato. que você comentou, né? Por exemplo, o transporte rodoviário através de feixes de cilindro, né? Gás Isso, comprimido. exato. Esse é um jeito. Aham. Agora, vamos pensar em. Hoje está se falando muito de frotas urbanas de ônibus, tanto elétrico quanto a biometano. Aqui na cidade de São Paulo se abriu um edital e daqui a pouco a gente vai ter uma frota grande de caminhões movidos a biometano aqui. Qual que é a questão? Você consegue viabilizar o transporte de gás natural. É difícil viabilizar o transporte de biometano. Até porque o biometano está sendo produzido aí no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, no interior de São Paulo, lá com os suínos, lá em Santa Catarina, longe da grande cidade. Longe do grande Então, consumidor, né? exatamente. Então, qual que é a ideia do certificado? O consumidor, a frota de ônibus, por exemplo, ela continua consumindo gás natural e compra os certificados de Uhum. forma a dizer, olha, estou usando Estou biometano. compensando desta forma, né? Na compra do certificado. Exatamente. E aquele biometano não é usado mais por ninguém, porque aquele certificado, a gente tem um sistema que trava, não pode ter dupla contagem, né? Duplo Aham. beneficiário. Então a gente trava. Esse é o que a gente chama de um sistema de book and claim, né? Você tem um Uhum. sistema de anotação de um lado, né? Booking, né? Uma Uhum. contabilidade, e do outro lado o claim, quem faz a alegação. Então nós estamos falando de estruturas para produzir biometano, tá? Certo. Então, indo agora para o começo da sua pergunta, a quem interessa isso? Empresas que fazem biogás, empresas que fazem biometano. Entendi. Normalmente, isso é um resíduo do processo produtivo. Então, no Brasil, a gente tem biogás feito a partir de esterco de porco, cocô do porco, tá? Nós temos biometano feito a partir de aterro sanitário Sim. e a partir de vinhaça, por exemplo. São Uhum. alguns exemplos Resíduo de de você cana-de-açúcar, né? resíduo do processo da indústria sucro Açúcar energética, né? energética, né? Sucroalcooleira. Exatamente. Então, é, fazer biogás não é muito difícil. Basta você garantir a digestão anaeróbica dos resíduos, né? Então, normalmente, assim, o que se vê no interiorzão aí, por exemplo, nas granjas de porquinhos, é você tampar a lagoa de resíduos com uma lona. E aí você consegue fazer biogás, e normalmente esse biogás é usado ou para gerar energia elétrica localmente. Esse biogás sai aí com um percentual de metano da ordem de 50%. Produzir biogás não é difícil. Produzir biometano é um pouco mais difícil, que você tem que limpar o gás, Exato. tirar o Sulfurar. CO2 dele, tirar o CO, tem que tirar uma série de gases para deixar ele com 94%, 95% de metano. Esse processo é mais caro. Então, por isso que não se vislumbra em qualquer lugar a produção de biometano. É, na verdade, ele não Produtores... se destina a qualquer perfil, né, de produtor, pelo que eu tô entendendo que você está falando, né? Porque a questão do uso de biodigestores já não é uma novidade, né? Você citou o exemplo, por exemplo, dos criadores de suíno. Nós temos aqui no Mato Grosso, a cidade de São Gabriel, a região de São Gabriel, muito forte na produção, né, desse tipo de criação, e que tradicionalizou o uso de biodigestores nas pequenas propriedades.
como você comentou, né? Normalmente usado para produzir o próprio biogás e consumido na própria propriedade, para um gerador elétrico, Exato. né? Entendeu? Com um gerador a gás, no Isso. caso. Outro grande exemplo que a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul, que talvez seja um perfil de um produtor, é a Decoagro, né? Na cidade de Enviema. Eles têm um projeto, né? Um projeto grande, salvo engano, o nome é metano, justamente por conta disso. Através da produção da vinhaça, eles têm lá uma produção de biometano considerável, usada principalmente para a frota deles, né? Sim, sim. O pessoal da Decor eu conheço, inclusive já estive lá Exato. e foi a primeira empresa a certificar no GasRec. Perfeito. Uma Nós das fizemos uma primeiras, não visita sei. lá, né? Então é uma empresa muito boa, tem um processo bacana lá. Só que, até onde eu sei, eles não estão vendendo o Exato. biometano. Eles usam na própria Na própria frota. planta lá, né? É somente É, um uso interno. Nesse caso, é. para este perfil de produtor-consumidor, né? Ele produz para ele mesmo consumir. A certificação do GasRec é válida também, até porque, de alguma forma, né? Eu me lembro muito bem na visita que nós fizemos na usina Decoagro, que assim, o processo em si visa justamente a substituição de um combustível fóssil, por exemplo, da frota pesada deles, né? Tratores, caminhões, que hoje são abastecidos, alguns modelos, né? Abastecidos com o biometano que eles mesmos produzem. Ou seja, então existe ali uma substituição, mesmo que apenas parcial, do uso desse combustível. Essa substituição também pode ser certificada dessa forma? Muito bom. Aí nós temos o seguinte: tanto falando de GasRec, como daqui a pouco vou falar do tal do Segov. Falando ainda de GasRec, qual que é a ideia? Isso é o que a gente chama de. O que eu falei até agora é alguém produziu biometano e injetou num gasoduto, ou Certo. comprimiu, colocou num caminhão, entregou numa indústria. Por exemplo, a gente tem no interior de São Paulo a Cocal, ela entrega biometano para a cidade de Presidente Prudente, por meio de um gasoduto dedicado. É um gasoduto 100% biometano, dá conta do consumo. Quando a gente fala, no caso da Decoagro, é o que a gente chama de autoconsumo. Ou seja, você produz o biometano e usa o biometano. Aí qual que é a ideia? Pode ou não pode emitir gás REC? Depende. Se, por exemplo, a Decoagro produz açúcar, por exemplo. Eu não sei se aquela planta produz açúcar, talvez, acho que sim. Vamos dizer que ele produz açúcar. E ela vende esse açúcar como um açúcar com uma baixa emissão de carbono. Por quê? Porque ela usou biometano e o biometano emite menos do que o diesel, emite menos que o gás natural. Ou se a Decoagro faz um relatório de sustentabilidade, onde ela coloca lá, onde ela admite as emissões mais baixas que ela tem por usar biometano, ela não pode emitir gás REC. Por quê? Ah, Porque o gás REC é justamente para a empresa que quer usar essa alegação, usar esse atributo. E ela já está perfeito, usando. Então, aí, se a perfeito, gente permitisse a emissão de gás REC nessa situação, a gente teria um duplo beneficiário. O próprio produtor se beneficiaria do atributo ambiental perfeito. do, Já, do, do já esclareceu biometano, bem. e um terceiro também. Aí não, esquemas internacionais de certificação, o capeta é o negócio da duplo beneficiário. Entendi. Não pode Então, ter. a Mata a certificação do GasRec é credibilidade. justamente para o produtor que só produz e vende esse certificado para um consumidor que não produz nada, não produz Exato. biometano E quer e aproveitar quer o aproveitar o atributo crédito. ambiental. Então, não pode se aproveitar desse benefício ambiental pelo produtor. Ele pode autoconsumir, não tem problema, ele Perfeito. consome. Só que na hora de fazer, por exemplo, o relato, ele está consumindo gás natural, não está consumindo gás biometano. O poder de alegação do biometano é para quem compra esse certificado, que é para quem ele vendeu. Então aí é permitido emitir o gás REC. Perfeito, perfeito. Eu acho que já deu para entender bem
a questão desta certificação e principalmente para quem se destina, né? Aí nós comentamos que esse conceito de certificação evoluiu, né, Fernanda, para o Segob. O que é o Segob? Fala pra gente. Vamos lá. Ah, os legisladores falaram o seguinte: a gente precisa estimular o uso de biocombustíveis como um todo. E aí foi criada uma lei chamada Lei do Combustível do Futuro, que fala de combustível sintético, combustível sustentável de aviação, e tem um capítulo lá sobre biometano. Aí eles falaram o seguinte: vamos estimular o consumo de biometano. A primeira ideia foi fazer o seguinte: vamos fazer igual a gente tem com etanol e com biodiesel. Vamos determinar uma mistura obrigatória de biometano no gás natural. Por exemplo, hoje gasolina é 30% de etanol, é 30%. isso? 30%. Biodiesel acho que é 14 ou 15, alguma coisa assim, no diesel, tá? Eu acho que é 25, salvo engano, mas vamos lá. Tudo isso? Eu Bom, acho que é ok, mais. mas tem uma mistura de Tem uma tanto mistura autorizada aí. de biodiesel quanto de etanol na gasolina. Essa foi a primeira ideia. Tá? Aí o pessoal pensou o seguinte: muito bom. Quanto custa o biometano? Custa mais do que o gás natural. Sim. Então isso significa o quê? Que o gás vai custar mais caro. Quando o legislador foi fazer a questão do etanol na gasolina ou do biodiesel no diesel, vamos pegar o caso do biodiesel no diesel, é mais caro. Seria mais barato fazer 100% de diesel fóssil, mas o legislador, o povo, achou que é melhor usar um combustível mais limpo no nosso transporte de rodoviário. Então se definiu, vamos fazer uma mistura fixa de X% de biodiesel. Quando isso bateu lá no legislador, o pessoal falou: pô, eu não quero que o gás natural seja mais caro por causa disso. Tem algum instrumento para que. Porque, na verdade, o que significa? Sendo mais caro, todos nós, ao consumirmos gás natural, indústria, consumidores residenciais, aqui na minha casa eu tenho gás encanado. Então, todos nós consumiríamos, por exemplo, um combustível que é 99% gás natural e 1% biometano, considerando que a mistura por lei fosse 1%, chutando um valor. Isso significa o quê? Vai custar mais caro, provavelmente, porém, em contrapartida, toda a sociedade vai se beneficiar daquele atributo ambiental. Ou seja, eu na minha casa, eu vou poder dizer, olha, eu tenho um gás natural que é mais limpo do que o gás da Argentina. Porque o gás da Argentina é 100% gás natural e o meu é 99% gás natural, 1% biometano. A indústria poderia se beneficiar disso, todo mundo teria uma emissão um pouquinho menor, né? Comparando o gás natural com o biometano. Só que o legislador falou, não, eu não quero, eu quero uma outra alternativa para que não necessariamente o gás natural custe mais caro. Então foi criado um seguinte conceito: cada metro cúbico de biometano produzido no Brasil, em usinas certificadas, gera um certificado Segob, Certificado de Garantia de Origem de Biometano. E somente quem comprar esse certificado vai poder usar o atributo ambiental. Ou seja, ele não vai ser uma mistura obrigatória no gás natural. Tá? Só que, para estimular esse consumo, o legislador falou: a partir de 2026, todos os produtores de gás natural e importadores de gás natural no Brasil terão que comprar biometano. Aí o pessoal falou, mas pô, é difícil, porque o biometano está longe. Não, pode comprar certificados. Então, a Petrobras, por conta dessa lei do combustível do futuro, a partir desse ano, vai ter que comprar, eu não sei o número exato, tá? Estou estimando,
100 mil metros cúbicos por dia de biometano, o equivalente ao ano, né, de 100 mil metros cúbicos. Certificação no caso, né? 100 mil metros cúbicos. Ela pode comprar esse biometano físico ou pode Ah, comprar só os certificados. Só entendi. que ela vai comprar os certificados, vai notificar a ANP, olha, ANP, cumpri minha obrigação aqui, ó. E ela pode vender os certificados para a indústria, para quem quer usar o atributo ambiental. Então, o que ela pagou nesse certificado, em tese, ela pode receber de volta quando ela vender o certificado para a indústria. Ou seja, vira uma moeda. Exatamente. O biometano que circula no Brasil não é socializado. Ele só é de quem está disposto a comprar, que é diferente do biodiesel e do etanol que é Que é para misturado na todo mundo, gasolina, né? que é para todo mundo se beneficia, mas todo mundo paga. Já o biometano não. Só vai se beneficiar quem pagar. Esse esquema, ele foi... a lei é de 2024, o decreto que estabeleceu as bases da lei saiu em 25, e a resolução que fala como é que se faz essa certificação saiu faz um mês, tem um mês. Certo. E Tá? já está em vigor, no caso. Já está em vigor, porém a estrutura de emissão, de Uhum, certificação do Segob depende de credenciamento na ANP. entendi. Então, por exemplo, nós, como já temos o nosso sistema que é o GasRec, a Está se gente... usando basicamente a estrutura do GasRec. Exato, eu fui lá na ANP e fiz um pedido de credenciamento. Olha, eu quero passar a emitir Segob. É a mesma coisa. Por isso que a planta que emite Segob não pode emitir GasRec para o mesmo Certo, volume, porque entendi. os dois têm o mesmo objetivo, né? Que o objetivo é se Certo. aproveitar do atributo E, ambiental. e a tendência é o Segob acabar substituindo o GasRec ou vai depender do perfil de cada usuário escolher o Segob ou o GasRec? Olha, para o mercado regulado, para a Petrobras, para a Shell, que são obrigadas a comprar uma determinada quantidade de certificados, eles não podem escolher, tem que ser o Segob, Tem que porque ser é o o Segob. certificado oficial brasileiro. No mercado voluntário, a tendência é que conviva Segob e GasRec. Ah, Vão ter clientes que vão se sentir mais confortáveis de usar um certificado disciplinado por lei. Então, apesar de ser uma transação voluntária, vai querer o Segob. E tem outros que falam, não, eu estou muito satisfeito com o GasRec, isso me atende às minhas metas de descarbonização, e eu vou continuar com o GasRec no mercado voluntário. eu realmente também vejo assim, né, uma vantagem do Segob, principalmente relacionado à segurança jurídica, né? Quando a gente tem um respaldo legal, regulamentado por decreto, por resolução dos órgãos competentes, a gente realmente vai se sentir um pouco mais confortável em operar com esse tipo de certificado, ao invés de um que é, vamos dizer assim, no mercado informal, né? No pequeno produtor e pequeno consumidor, né? Pequeno, médio, enfim. Mas Guilherme, para você ter uma ideia, a produção brasileira de biometano, tá? Isso tem um monte de estatística, é difícil saber exatamente qual é o número, tá? Mas uma ordem de grandeza é da ordem de 1 milhão de metros cúbicos por dia. Tá? Esse é Certo. um número, uma boa Um número estimativa, tá? plausível, né? 1 milhão de metros cúbicos por dia. Está aumentando, tá? Mas hoje, ou há 3 meses atrás, era por volta de 1 milhão de metros cúbicos por dia. Nos últimos 12 meses, o GasRec movimentou uma média de 100 mil metros cúbicos por dia de biometano. Então, o mercado voluntário, baseado só em credibilidade, sem regulação nenhuma, já movimenta cerca de 10% do mercado de Aí biometano já no é Brasil. bastante, Já é realmente, né? bastante. Já é bastante. É isso daí. E tá, e o pequeno produtor,
se a gente falar, por exemplo, né, que nós entendemos aqui que esse tipo de certificação pode ser usado como uma moeda, certo? Existe uma forma de monetizar esse serviço, esse conceito, certo? Sim. O produtor, ele vende o certificado, né? Um terceiro pode comprar, como o caso da Petrobras, e revender esse certificado para um industrial, para um consumidor que não tem como produzir. Existe uma forma, existe essa monetização, existe mercado monetizável para Sim. isso? Ou nós estamos falando simplesmente de uma obrigação legal? Não, tudo isso tem custo. Então, Sim, existe um custo para criar o GasRec ou Segob. Então, tem certo. custo de auditoria, custo de emissão, custo de plataforma, enfim, tem uma série de custos e existe receita. Tá? Então, eu ouvi falar que o metro cúbico do gás natural hoje, isso depende se é um consumidor pequeno, grande, varia muito e onde você está no Brasil também varia. Mas uma ordem de grandeza, vamos colocar assim, 4 a 5 reais o metro cúbico. Tá? É uma ordem de grandeza do valor do gás natural. Se você, o certificado tem sido precificado da ordem de 15 a 20% do valor do gás natural. Então, qual é a questão, por exemplo? O certificado ele também resolve uma questão logística. Imagina o Exato. seguinte: você é um. É o que eu falei lá, o caso da Cocal. Tá? Cocal está próximo a uma cidade, Presidente Prudente, tem um gasoduto dedicado, só que a questão é a seguinte: ninguém quer cozinhar feijão com biometano. Ou seja, não vale a pena abastecer a cidade com biometano. Por quê? Porque você não tem aproveitamento do atributo ambiental. Então, essa lei do combustível do futuro, o que ela fez? Ela pegou o biometano e quebrou em dois. Aqui é a molécula, que você tem que comercializar ela fisicamente perto de onde você produz, se Para você ser não tem vantajoso, gasoduto. sim, né? Tem que ser bem Então não tem próximo, né? jeito. Se está muito longe, você perde no transporte rodoviário, fica inviável. Tá? Então a molécula você vai comercializar localmente. O atributo ambiental você pode comercializar em tese para qualquer lugar do mundo. Vamos falar do Brasil. Tá? Então, por exemplo, você está aí no Mato Grosso do Sul, pessoal da Decoagro. Tem uma indústria lá no Nordeste que trabalha com ou uma siderúrgica que está em Minas Gerais que precisa de gás natural. Ela tem o gás natural local, ela consome, porém ela compra os teus certificados para dizer que o gás que ela está usando é biometano. Então Para ela fazer a consegue compensação, né? descarbonizar a atividade dela lá. E não precisa ter um gasoduto ligando a planta da Decoagro com a siderurgia. Tá? Então esse é um dos principais ganhos do certificado. Isso não é tão importante, por exemplo, lá na Europa, porque na Europa tem uma baita estrutura de gasoduto, porque se não tiver gás, o pessoal morre de frio lá. Morre de frio, né? Diferente da infraestrutura do Brasil. O Brasil não tem gasodutos. E pior, o gás natural está muito perto da indústria, porque está no litoral. Já o biometano, ele Tá ocorre no muito longe. interiorzão. No interiorzão. Então, usa-se o gás localmente e o certificado pode viajar a distância que quiser. Realmente a certificação ganha quando a gente fala em logística, né? Justamente por conta dessa condição que o nosso país apresenta, né? Nós não temos essa infraestrutura de gasoduto, né? Então, o produtor do biometano, né, geralmente está no interior do país, né? É geralmente ligado à agroindústria, né? À pecuária, talvez, à criação de animais, e o grande consumidor na indústria pesada, vamos pôr dessa forma, mais no litoral, no sudeste, nordeste, enfim. Então, realmente
essa questão da certificação, ela tem a sua vantagem. Tem a vantagem tanto para o pequeno, para o médio, quanto para o grande consumidor, né? Esse é o pulo do gato dessa certificação. Ela já existe hoje voluntariamente, que é o GasRec, e vai passar a existir de forma compulsória para os agentes obrigados, Petrobras, Aham. Shell, para quem produz e importa gás natural, eles vão ser obrigados a comprar uma parcela de certificados, mas o mercado voluntário continua existindo normalmente. Perfeito, perfeito. Ô, Fernando, e o que é o CBIO? CBIO. CBIO é um outro programa do governo federal de estímulo ao uso de biocombustíveis. Tá? Mas aí a gente está falando de biocombustíveis mais tradicionais, que é o etanol, com várias rotas tecnológicas, etanol de cana, de milho, biodiesel e também biometano. Tá? Nós vamos ter um episódio só para falar sobre o CBIO, tá? Mas ele é essa meta de descarbonização, o governo, a lei, falou o seguinte: quem vai centralizar isso vão ser as distribuidoras de combustível. Então, as distribuidoras de combustível, todo ano, elas declaram seu mix de combustível, o quanto foi fóssil e quanto foi renovável. E com base nesse mix, o governo estabelece uma meta e as distribuidoras têm que trabalhar com um combustível mais verde, um combustível mais renovável. E como eles fazem isso? A partir da compra desses certificados de descarbonização. O que é esse certificado? Uma indústria de suco energética, por exemplo, ela tem que procurar uma certificadora, a certificadora vai avaliar a eficiência da produção do biocombustível. Quanto mais eficiente eu preciso, em termos de gás de efeito estufa, eu preciso de uma quantidade menor de combustível colocado no mercado para diminuir, abater 1 tonelada de CO2. Então, enquanto a moeda do Segob, do GasRec, é metro cúbico, é milhão de BTU, a moeda do CBIO são toneladas, é 1 tonelada de redução de emissão. Então, o que ela considera? Ela pega a pegada de carbono do etanol, compara com a pegada de carbono da gasolina. Cada indústria vai ter uma pegada de carbono diferente. Cada planta de produção de etanol vai ter uma pegada de carbono diferente. Então, por exemplo, plantas muito eficientes em carbono, plantas mais novas do setor de sucro energético, precisam de 400, 500 litros de etanol vendidos para gerar um certificado de descarbonização. Já plantas mais antigas precisam de mais de 1.000 litros para produzir um Segob, um CBIO. A questão é a seguinte: aqui nós falamos de descarbonização das indústrias, Segob e GasRec. O CBIO, ele é só para distribuidora. Ele não, ninguém compra, é só para atender a lei, só para atender o mandato. Tá? Não tem uso no mercado de carbono. Uma empresa, vamos pegar uma grande cerâmica que usa gás, comprou um monte de CBIO para se descarbonizar. Não serve para nada, perdeu dinheiro. Você não tem onde colocar o CBIO na sua contabilidade de carbono. O CBIO só vale para os distribuidores de combustível. Eles são os únicos compradores desse certificado. Entendi. Então é um outro perfil de usuário, no caso, né? A gente está dando um Exatamente. spoiler aqui, pessoal, de um episódio que nós estamos para gravar também, tá? Então, a propósito, né, eu quero só agradecer, né, em mais um momento, o nosso patrocinador, a Caixa de Assistência dos Profissionais Sistema Confiacrea, a Mútua, que através da Mútua MS nos ajuda a patrocinar esse tipo de projeto e trazer esse tipo de conhecimento para todos vocês, para todos vocês. Esse e outros episódios vocês podem conferir tanto no nosso canal do YouTube
quanto no nosso canal do Spotify, que agora também tem a opção de vídeo. Você que gosta aí de pegar a estrada ouvindo, aprendendo alguma coisa através de um podcast, pode ouvir a gente lá no Spotify, ou se você estiver em casa no computador ou na televisão, através do vídeo, YouTube ou Spotify também. Fernanda, eu acho que essa é isso, né? Acho que a gente já venceu essa pauta. Para não dar muito spoiler e adentrar em temas mais específicos de outros episódios, né, que nós temos planejado, eu acho que a respeito do GasRec e do Segob, você teria mais alguma coisa para colocar, para esclarecer? Existe como a gente comentou no começo, tem uma barreira para o pequeno, né? O pequeno consegue Isso. fazer biogás, mas é mais difícil fazer biometano. Eu vi uma iniciativa no interior de Santa Catarina, salvo engano, da montagem de hubs, ou seja, ou os resíduos todos são jogados num mesmo local, onde existe uma planta grande de biodigestão, e por ser grande, você consegue viabilizar uma planta de Uma, upgrade, de limpeza uma do gás espécie de para biometano. cooperativa, né? Exatamente. Os produtores se reúnem e mandam todos os resíduos para um lugar só. Por um lugar só Aí onde você faz esse tem processamento. escala, porque o biometano ele só é viável em alta escala. Então, é um jeito de trabalhar com produtores de pequeno volume. Tá? Nós estamos trabalhando com esse pessoal para fazer a certificação desse processo também para emitir GasRec e Então, futuramente olha, Segob. olha só, é um modelo de negócios, né? Você aí que é de uma associação, por exemplo, de produtores de suínos, né? Granja, produtor que tenha alguma matéria-prima que pode fermentar, né? Vamos colocar assim. Se vocês se juntarem, né? Conseguirem um volume de resíduo adequado, é possível montar aí uma planta de processamento, um biodigestor e produzir tanto o biogás quanto o biometano, a depender da escala e do investimento que está disponível aí, né? Perfeito. Então, essa é a ideia, quer dizer, por isso que, num primeiro momento, esse mercado de GasRec e de Segobs são para produtores de maior escala. Por exemplo, aterro sanitário é campeão, porque aterro é uma quantidade muito grande de resíduos, né? Então você viabiliza uma planta de biometano sem grande problema. Agora, para os pequenos, esse esquema de hubs exige maior integração, tem uma dificuldade maior, mas é algo que já existe, já está sendo trabalhado no Brasil. Perfeito, Fernando, perfeito. Nesse mercado de Segob, nós vamos procurar dar a solução completa para os clientes. Então a gente vai fazer a auditoria de certificação, vai criar o título, fazer o que a gente chama de escrituração e também colocar nossa plataforma de registro à disposição para as transações desses certificados. Per- Então, só estamos aguardando o ok da ANP. Perfeito. Então, no caso, o Instituto Totum, ele vende o serviço completo, né? Pelo que eu estou entendendo. Toda a parte de consultoria, auditoria e certificação das plantas, né? Vamos lá, consultoria não posso, porque eu sou um certificador. Ah, Né? entendi. Então, quer dizer, olha, me ajuda aqui, vamos melhorar a Então, eficiência vocês fazem desse a certificação. biodigestor. A gente não faz, a gente não pode ajudar na certificação. Isso tanto é uma regra do Brasil, da ANP, como é uma regra internacional também que a gente segue. Então, a gente não pode ajudar a empresa a obter os certificados, porque nós que fazemos a emissão desses certificados. Outra regra, por exemplo, que a gente é proibido de comercializar certificados. Certo. Então a gente só, vamos dizer, é o cartório que diz que ele existe e garante quem é o dono em qual momento. Mas eu, por exemplo, nossa empresa não pode comercializar Perfeito. certificados. Quem comercializa é o Então, produtor de a empresa que biometano. já está com um processo em andamento, que quer apenas a certificação, pode procurar o Instituto Totum para que seja feita Exatamente. essa auditoria e então a certificação. Exatamente. A gente faz auditoria, se tiver tudo ok, está liberado, pode passar a emitir. Se tiver problemas, a gente lista os problemas, a empresa corrige, a gente volta e aí a empresa está aprovada. Né? Não tem muito mistério. Perfeito, perfeito.
Fernando, a gente está indo aí para 45 minutos já de episódio. Vamos para as palavras finais, então, para a gente agradecer os telespectadores. Ok, agradeço o convite da BMEC para mais esse podcast. Quem tiver dúvidas a respeito do assunto, nós nos colocamos à disposição. Nossos dados estão aí na descrição do podcast, do vídeo, e vamos trabalhar para que o biometano vire um produto de alta liquidez, assim como os certificados, para gerar mais valor para os produtores, principalmente da área agrícola, né? Perfeito, perfeito. A gente sempre comenta, né? Nós da BMEC gostamos de tratar desse assunto porque a gente entende. O Brasil tem um potencial muito grande em energias renováveis, né? A gente sabe da nossa dependência dos combustíveis fósseis, mas é uma questão nacional buscar por essas alternativas. E as alternativas existem, né? As tecnologias estão aí a cada dia melhorando, se desenvolvendo, né? 20 anos atrás, 30 anos atrás, já era um pouco mais complicado falar de produção de gás natural. Hoje já não é tanto, então a gente já tem um volume maior, né? Como o Fernando comentou, que viabiliza comercialmente falar desse assunto. Então, para outros tópicos, né, para outros episódios, vocês procuram as nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Spotify, podem conferir os episódios do ABMECcast. Mais uma vez a gente agradece nosso patrocinador, né, a Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema Confiacrea, e nos vemos então num próximo episódio.